Bem, pessoal, a OMS fez uma recomendação que dose de reforço anual ou semestral só vai precisar para a população idosa ou imunossupresso. E gerou muita discussão aqui, eu recebi muita mensagem questionando isso e eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Sem dúvida nenhuma, saiu essa matéria em vários jornais do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que a OMS tinha mudado a recomendação da dose de reforço. E é um fato. A OMS orienta hoje as doses de reforço anual e fala que é possível até semestral para grupos prioritários, que envolve idosos e imunossupressos, né? Só que, quando a gente vê essa notícia, a gente tem que entender um pouquinho mais qual o papel da OMS, qual o cenário e para quem ela está falando, e entender se isso vai ter alguma repercussão aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, né? Em primeiro lugar, quando a gente passou a pandemia, a OMS sempre se colocou e ela é realmente um órgão global. Então ela tem que olhar todo o cenário global e quais são as prioridades, as necessidades e as possibilidades. Então a primeira interpretação errada que algumas pessoas estão tendo é quando a OMS fala que a dose de reforço da vacina, né, anual seria apenas para a população prioritária, idoso, né, e imunossupresso, né, ela não está dizendo que os outros não precisam ou não devem tomar. O que ela está dando como guideline é que é necessário essa população. Então, muitos países, como é o caso do Brasil, Estados Unidos e outros, eles têm acesso, eles têm condições econômicas de comprar a vacina para a maior parte da população. E eu acredito que no cenário onde a maior causa de internação e de morte de problema de vias aéreas respiratórias ainda é Covid, acredito que o Ministério da Saúde do Brasil vai continuar dando a vacina de Covid para toda a população. Para vocês terem ideia, né, a gripe também é assim, né? A gripe antigamente, né, antes da pandemia, dava apenas para grupos prioritários. Com o aumento de casos de gripe, de Covid, essa confusão toda que aconteceu, o Ministério da Saúde ampliou para toda a população. A diretriz não tinha mudado, podia ser dado apenas para grupo prioritário, mas no contexto que a gente viveu, ele optou por modificar essa orientação. E aqui no Brasil, acredito que vai ser muito semelhante. A gente tem condições econômicas de comprar vacina, a população aceitou muito bem a vacina, toda a população, e a gente ainda vive vários estados com grande número de casos de internações por Covid. Quando eu digo grande, não tem nada a ver com o que a gente viveu lá atrás, mas ainda é um fator muito relevante. Para vocês terem ideia, né, quando a gente olha, né, no Infogripe, as causas de morte e internação grave por infecções de vias aéreas respiratórias, né, a Covid ainda é destaque, mais de 80%. Então, nesse cenário, eu acho muito difícil o Ministério da Saúde daqui do Brasil mudar a diretriz. Eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai ficar tomando a vacina da Covid anual. Pode ser que depois, com alguma mudança, a gente mude também essa diretriz, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento responder em vídeo, tá?